E aí, beleza? Mais um vídeo no canal, mais um vídeo aí de análise de assets, né? Análise de gestoras de investimentos. Dessa vez, análise sobre a Guepardo Investimentos, tá? Eu uso aqui uma metodologia própria, uma metodologia criada por mim aqui para analisar gestoras. É um tema que não é muito discutido no mercado, não existe uma metodologia padrão, né? Cada um faz de um jeito aí. Eu acredito que é muito importante ter uma metodologia de análise de gestão profunda em que tu possa analisar uma gestora como se fosse uma empresa mesmo, né? Para poder investir e botar teu dinheiro lá para o gestor cuidar, né? Então, eu tenho essa metodologia aqui, baseada em 7 pontos, né? Que é um histórico, é o skin in the game, é o quanto o gestor tem capital dele próprio ali no fundo. Se o gestor é quieto, né? Porque eu gosto de gestor quieto. Se tem uma filosofia de investimentos clara, como o gestor reporta esses resultados, né? Se ele tem uma carta, se ele tem uma maneira de falar o que ele errou, etc. Se ele tem poucos fundos distribuídos, porque eu acho que é importante a gestora ter poucos fundos, tá? Para não dispersar muito a estratégia. E se eles não têm glamour, né? Glamour é basicamente ser simples, né, no mercado. Não tem muitas telas, não tem uma estrutura muito luxuosa, não está na Faria Lima, etc, né? Então, se uma pessoa simples, né, como se porta simples e até na maneira de falar, não usa muito jargões de mercado, etc, né? Então, essa aqui é o resultado da Guepardo. Ela teve um score aí de 7 na minha metodologia. Eu boto aqui um ponto verde, né, um ponto positivo, um ponto neutro e um ponto negativo para cada ponto, tá? A Guepardo aqui ela teve um ponto positivo em todos os 7 pontos, tá? Eu vou passar um por um aqui pra gente comentar o porquê, tá? A Guepardo acaba sendo aí uma das melhores gestoras, eu acho, na minha opinião, do Brasil, tá? Até pelo muito tempo que ela já tem no mercado e se provando em termos de resultados, né? Eu acho que foi a única que atingiu 7 pontos aí, junto com a Real Investor. Depois eu vou fazer um ranking pra a gente ver aí quem são as principais, tá? Então, primeiro é histórico, né? Como eu sempre falo, é bom que a Asset, a gestora, tenha no mínimo um fundo com mais de 10 anos de histórico. É o mínimo, acho, pra gente tentar entender se realmente eles são bons e fiéis a uma estratégia, né? Porque se a gente tivesse olhando um período menor, a gente não estaria isolando fatores como sorte e conjuntura, né? Então vamos ver aqui a parte de histórico. Eu vou abrir aqui o site da Mais Retorno, né? Uma ferramenta de análise de fundos. E eu abri aqui o fundo Guepardo FICFIA, né, um fundo mais antigo deles aí. A gente pode ver que data inicial de 2004, né, janeiro de 2004. A Guepardo era um clube de investimentos, né, fundado pelo gestor Otávio Magalhães, lá até acho que foi alguns anos antes, né, em 2001. Ele fez um clube de investimento para investimento próprio, para não pagar DARF, né, na pessoa física. E aí o clube foi bem e ele acabou se tornando um fundo de investimentos em 2004. Né? A gente pode ver que ele tem um patrimônio líquido de 148 milhões, não é um fundo muito grande, não é um fundo que passa aí de 1 bilhão, que tem algumas gestoras que têm fundos enormes, né? Que é a categoria fundo grande de 1 bilhão, que acaba sendo um fundo bem mais difícil de gerir, tá? Então é um fundo aí com patrimônio médio, vamos dizer, tá? E a gente consegue aqui no Mais Retorno ver o histórico desde o início, né, desde 2004. E a gente pode comparar aqui com o Bovespa, né? A gente consegue ver que sim, em 10 anos, né? Mais de 10 anos, aqui é um período até mais longo aqui, tá? Já um período de 20 anos quase. Eles batem aí de longe o Bovespa, né? Eles têm a rentabilidade desde 2004 em 3.800% contra um 400% do Ibovespa, né? Uma rentabilidade consistente e bem acima do Ibovespa. Então, no quesito histórico, não tem nem o que falar, tá? É um fundo longo e batendo no Ibovespa no longo prazo. Obviamente, eles tiveram algumas janelas ruins, né? Aqui de 2014 a 2018, se a gente for fazer essa janela, talvez eles perderam para o CDI e para o Ibovespa, tá? Eu até recomendaria vocês escutarem o podcast do Market Makers, onde eles levam o gestor Otávio Magalhães e ele comenta bastante sobre a história do fundo e sobre todo esse período, né? E também ele fala sobre essa janela que eles tiveram ruim. Foi um erro de investimento aí, que eles concentraram muito na BRF, né? Que teve aí um problema de gestão e tal. Então, um fundo bom, sim, ele pode ter janelas ruins, né? Ele pode passar por 3, 4 anos ruins, aí, estando até muito abaixo aí do Bovespa e do CDI. Mas se tu conhece o gestor, né? Se tu já viu que ele tem um histórico bom, tu conhece a filosofia de investimento dele, confia nele, tu tem que ficar investido, porque isso pode, né, no longo prazo voltar e superar bem os benchmarks, tá? Então, histórico, a gente já confirmou aqui
né, que é ponto positivo para eles. Skin in the Game, também ponto positivo, né, eles têm, como eu falei, eles começaram como um clube de investimentos para o investimento pessoal do Otávio Magalhães. Então, todo o capital dele, imagino que esteja ali. E ele comenta no podcast também, do Market Makers, que eu vou deixar o link aqui na descrição também, que até todos os poucos funcionários que eles têm, né, eles têm 13 pessoas na gestão. Isso é muito bom, tá? Porque não dispersa a atenção. Ele até comenta que é muito difícil, né, gerir muita gente, tem que dar muito feedback. Então, poucas pessoas, eu gosto, né, que a gestora tenha poucas pessoas e todo mundo seja muito alinhado, todo mundo tenha o capital próprio investido no fundo. Então o Skin in the Game passa bem aqui na nossa ferramenta de análise, porque não só o gestor, mas todos os funcionários ali, pelo que eu entendi, eles têm que ser sócios e tem que ter o capital próprio investido no fundo. Então tá todo mundo muito alinhado, tá? Gestor quieto. Ele me parece um gestor que não aparece muito na mídia, não aparece muito para falar. Tem uma outra participação em podcast quando os caras chamam, mas me parece que ele não é um cara que gosta de estar muito aparecendo. Não tem perfil no Twitter, não achei. Twitter realmente é uma das coisas que eu olho. Se o cara tá muito tempo postando no Twitter, eu acho negativo, tá? Eu acho que a cabeça dele vai estar pensando em outras coisas, ele vai estar muito exposto a opiniões dos outros. Ele pode estar entrando em coisas da moda também. Então eu acho que ele tem que estar fora de rede social, fora de Twitter aí, e indo pouco falar com o mercado, tá? Tem que estar focado nos estudos e na gestão. Eu não acredito que ele seja um cara que apareça muito, né? Tem muita gente que não conhece ele, então ele passaria nesse filtro de gestor quieto, tá? Filosofia de investimento clara, tá? Ele parece ter uma filosofia simples, mas bem clara e bem pragmática, assim. Pelo que eu entendi, eles fazem um filtro qualitativo primeiro de empresas. As empresas têm que ter uma boa gestão e boas vantagens competitivas. Então eles aprovam inicialmente ali uma quantidade de empresas no Brasil que eles podem investir. Pelo que eu entendi, eles têm 60 empresas aprovadas, tá? E são empresas que eles investiriam hoje, tá? Na parte qualitativa. E aí o que eles fazem? Eles botam os analistas a fazerem valuations, né? Valuation de DCF, né? Então planilhas bem feitas ali, de acordo com as análises e as visitas que eles fazem nas empresas. E eles vão investir dentro dessas 60 empresas, eles vão investir nas que tiverem um valuation atrativo, ou seja, que o modelo deles está dando ali uma margem de segurança muito grande para entrar naquela empresa. Ou seja, está dando um upside de no mínimo 50%, ali, pelo que ele comentou, é isso. Então, a filosofia é simples e, claro, vai ser sempre isso. Ele tem ali uma quantidade de empresas que ele gosta, que ele entraria, porque ele gosta da gestão e do negócio. E ele fica olhando quais são entre essas que estão baratas ali. Vinha um modelo bem feito de valuation, tá? E aí, quanto mais margem de segurança e menos alavancada for a empresa, ele bota mais concentração na empresa, tá? Então, ele tem uma filosofia de concentrar bastante o fundo, tá? Pelo que entendi, poucas empresas vão estar baratas de acordo com a metodologia de valuation dele. Então, ele vai ver essas poucas e vai concentrar bastante se elas não tiverem muita dívida. A gente pode, em relação à filosofia de investimentos deles, né, de concentrar bastante os investimentos, a gente pode olhar aqui a carteira na CVM, né? Tem aqui a ferramenta central de sistemas da CVM, onde a gente pode acessar a carteira do fundo. Esse aqui é o Guepardo Master, tá? É onde eles concentram os investimentos aqui. Eles distribuem via os FIIs, né? A gente pode ver aqui que as principais posições deles têm mais de 10% do fundo, que não é tão comum assim. Então, Vulcabras aqui tem 24%. Eles parece que eles têm um limite de consideração de até 25%, pelo que o gestor falou no podcast, tá? Então, se passar de 25%, parece que eles têm que reduzir. Mas eles já tiveram no passado posições de 30%, 40%, né? A gente pode ver que o gestor gosta de concentrar bastante em empresas que ele acredita que está bastante barata. Klabin aí está com quase 20% de consideração. O GPA está com 16%. Né? E o Itaú, Itube 4 com 13%. E também tem a Rail aqui com 11,9%. Tá? Então, ele parece ser um gestor que concentra bastante. Essas 5 posições principais, ela já dá aí a maioria, quase a maior parte dos recursos do fundo, né? Não é tão... na verdade, raro encontrar um gestor que concentra tanto, tá? Então, isso tu tem que estar em mente, que tu vai estar entrando em um fundo
que é bem mais concentrado. Então, assim, se tiver alguma empresa que der algum problema, na verdade esse fundo tem a possibilidade, às vezes, de ter um drawdown aí, vamos dizer assim, né? Um mês, um dia que caia muito a posição. Só que eles devem conhecer muito das empresas. Eu sou a favor, adepto da teoria de que quando o gestor ou o investidor conhece bastante da empresa, ele deve concentrar mais e isso reduz o risco, na verdade. Tá? Então, é só mais ter em mente isso, né, que eles concentram bastante. Pode ter eventualmente um drawdown maior, mas o risco, na verdade, se tu confia bem na filosofia do gestor e no histórico dele, o risco é menor, porque ele sabe mais o que está fazendo, tá? Obviamente, tem que confiar bem no gestor aqui para ter essa percepção de risco menor, tá? Bom, eles também têm, né, dentro da filosofia, estar fora de ativos da moda, né? Pelo que eu vi aqui, pelo que eu anotei aqui no podcast, tudo que está na moda, eles não gostam, pelo que entendi da cabeça do gestor, ele prefere estar em cases aí que não são muito falados. E eles têm uma exposição máxima de até 14 empresas no fundo, não pode ter mais de 14 empresas. Isso é bom também porque te garante que o gestor vai estar acompanhando bem as empresas que ele tem, né, e vai estar exigindo um conhecimento mais profundo das empresas. Tá? Vamos lá para o ponto 5. Como o gestor reporta resultados e erros? Né? Bom, no site da Guepardo a gente pode entrar aqui e ver, né, que eles têm umas cartas aqui, cartas da gestora. Então, eles têm um método de publicar resultados e erros para os cotistas. Eles fazem aqui um relatório de gestão trimestral. Eu acho que é um bom período. Um bom período, sim. Tem algumas que fazem semestral, anual, etc. É um bom período. A gente pode baixar e ver que eles colocam eles colocam aí uma central de resultados, mas depois eles falam um pouco de resultado de cada empresa. Então, comentário sobre a Vulcabras, por exemplo, no trimestre e tal, eles fazem um comentário aqui sobre o resultado da empresa e o que eles têm achado da empresa. Tá? Ultrapar, Klabin, Itaú, nas principais ali que a gente viu que eles estavam concentrados, né? Eles têm um comentário aí para cada uma delas. Isso é muito positivo porque tu pode ir acompanhando o que o gestor pensa de cada case. Tem gestor que faz carta só falando do que ele fez no portfólio, comprou, vendeu, mas ele não entra a fundo aí falando um pouco mais de cada empresa, tá? Eles não aprofundam tanto aqui, mas eles falam um pouco sim o que eles acham de cada empresa. Isso é bom, tá? E os erros também seriam reportados aqui, tá? Bom, ponto 6, poucos fundos distribuídos. Como eu já falei, eu gosto de gestora que tenha poucos fundos para não dispersar muita estratégia, ou seja, foca só mais em fundo de ações, tem um fundo de ação só ou dois, que a estratégia não é diversificada, porque tem asset que eles colocam lá, eles distribuem 5 fundos de ações, por exemplo. Um é long bias, o outro é não sei o que, outro é só comprado, o outro é só vendido, o outro é estratégia quantitativa, o outro é um outro gestor que gere, ou seja, cara, tu não às vezes nem entende qual é a cabeça da gestora, qual é a estratégia deles, e eles fazem diversas estratégias para quando um fundo vai mal, eles divulgam só o fundo que foi bom. Eles fazem uma estratégia agressiva em um fundo e uma defensiva em outro, e aí, dependendo da conjuntura, eles vão te divulgar só o que performou bem, tá? Mas tu, de antemão, tu nunca vai saber o que vai acontecer no futuro. Então, quando tu for aplicar, tu vai ter que dividir ou teu capital em todos os fundos, ou tu vai escolher um, né? Mas tu nunca vai saber qual que vai performar bem. Então, por isso que eu gosto de gestora que tenha poucos fundos, tá? Ele tem uma estratégia ali, é um fundo, às vezes ele vai ter só mais um FIC para distribuir e tal. E aí isso não dispersa a estratégia da gestora, ela fica só com a cabeça do gestor ali, tá? Então a gente pode ir no site da Guepardo para ver isso. E a gente vê aqui, né? Investir, a gente vê os fundos que eles têm. De início parece uma quantidade grande, mas se a gente for ver de ações, eles têm aqui 3 fundos, né? Tem um institucional, o valor institucional e o FICFIA, que é o desde o começo que eles começaram a investir. Pelo que eu entendi, eles têm um fundo de ações, que é esse FICFIA, eles começou aí, eles usam o Master para investir, e eles abriram um institucional para replicar a mesma estratégia para investidores institucionais, que são fundos muito grandes no exterior, etc. Tá? Então, pelo que eu entendi é isso. Eles têm basicamente um fundo só, uma estratégia só, mas eles fizeram um outro veículo para institucional. Então, isso realmente é bom. Eles não têm muitas estratégias, não tem outros gestores dentro da mesma asset, e eles focam em uma estratégia que é o carro-chefe da gestora, que é o fundo de ações aqui, tá? Que é esse antigo que a gente viu o histórico aqui no início.
E aí eles têm alguns outros fundos multimercados, para algumas estratégias tem um bias, tem aí alguns fundos de previdência, pelo que eu estou vendo, mas eu não saberia, eu acho que não é o foco da gestora, não saberia dizer qual é o foco que eles colocam aqui. Pelo que eu sei, eles focam mais em ações, que é o carro-chefe da gestora, tá? E isso é positivo, tá? Fica aí a atenção, né, em relação a esses outros fundos que eles têm, qual é o nível de atenção que eles dão aqui. Ficaria, talvez aí, poderia ser um ponto em neutro e amarelo, mas eu sei que a cabeça deles é totalmente focada no fundo de ações, então eu daria um ponto positivo aqui, beleza? E o último ponto é o sem glamour, né? Eles me parecem ser simples, é só ver no site deles aqui que parece ser um site simples. O jeito que o gestor reporta as ideias dele também no podcast, em algumas outras oportunidades que vocês possam escutar. Ele parece uma pessoa simples, não usa muito jargão, não enfeita muito as análises. Ele parece direto ao ponto, bem pragmático. Então eu gostei da cabeça dele, como ele pensa, e eles não parecem ser igual os gestores da Faria Lima ali, né? Que eles focam muito em glamourizar assim, o mercado financeiro, tá? Então é isso, pessoal. Acho que era essa aí a análise da Gepard. Obviamente, para fazer a análise a gente tem que ir mais profundamente em cada ponto aqui, né? Fazer uma análise um pouco mais, investir um pouco mais de tempo aí. Mas eu recomendaria muito vocês escutarem esse podcast. Dá para entender bem a cabeça do gestor e a história do fundo. Foi o podcast do Market Makers. E eu recomendaria aí para quem quer alocar em algum fundo, ter uma posição no Gepard Investimentos. Eu acredito que é um fundo que passa em todos os nossos filtros aqui, né? E está entre os melhores aí da indústria de fundos de ações do Brasil. Beleza, pessoal?